O milionário dono do mercado fica emocionado ao ver mendiga negra doar o último pão. Era um dia ensolarado em São Paulo e a rotina de Carlos, um dos magnatas do setor supermercadista, corria como um relógio. Ele não tinha tempo a perder. Reuniões, análises de lucros e planos para expandir sua rede o consumiam. Mas naquele dia, algo inesperado estava prestes a acontecer. Enquanto inspecionava uma de suas lojas, um grito cortou o ar. Mamãe, estou com fome. Aquelas palavras, tão simples, soaram estrondosas na mente de Carlos. Ele olhou para a porta e viu uma garotinha, cabelos emaranhados e olhos grandes com as mãos trêmulas. Mas o que realmente deixou Carlos paralisado foi a cena que se desenrolou em seguida. Do fundo da loja apareceu uma mulher. Era Clara, uma mendiga negra com um olhar profundo e cansado. Sua roupa em farrapos e o rosto marcado pelas intempéries da vida. Com um gesto gentil, aparentemente inconsciente, ela entregou à menina o último pão que tinha. Uau! Como essa mulher sem teto conseguiu ser tão generosa em meio à própria miséria? Ele se aproximou, o medo de sua própria vulnerabilidade pulsando forte em seu peito. Clara erguia a cabeça e havia um brilho intenso em seus olhos, uma determinação que desafiava a dor. Por que você fez isso? Carlos perguntou, sua voz embargada. Clara olhou para ele, como se o avaliando, e respondeu: porque ninguém merece passar fome, mesmo que eu esteja vazia. A resposta o atingiu como uma flecha. Ainda em choque, Carlos estava prestes a insistir em ajudar, quando Clara o interrompeu. Você não sabe quem eu sou, não é? O tom dela, firme, colocou Carlos contra a parede. Mesmo cercado de riqueza, ele entendia pouco do que acontecia na vida daquela mulher. Você pode me ajudar, sim, mas não de uma forma que você imagina. Palavras simples, mas que ecoaram como uma sinfonia de verdades que ele tinha evitado. Foi nesse momento que tudo mudou. Um lamento baixo surgiu do fundo de sua memória. Clara não era uma estranha. Havia algo familiar em seu rosto, uma conexão que ele ainda não compreendia. O que poderia ser? A mente de Carlos fervilhava. E no fundo, uma curiosidade somada ao medo crescia. O que mais poderiam descobrir sobre suas famílias? Enquanto o diálogo se desenrolava, Carlos não podia ignorar a ameaça crescente de sua concorrente. Uma rival voraz, que desejava a ruína de seu império. Esse conflito interno começou a consumir sua atenção. Ele precisava não só proteger seu negócio, mas também entender sua própria história. Clara, lutando entre a raiva por antigas traições e a busca por redenção, se tornava uma peça central nesse quebra-cabeça. Quando o ar se tornou pesado com a tensão e os olhares se cruzaram, Carlos sentiu que estava à beira de uma mudança. Como poderiam eles, uma mendiga e um milionário, unir forças e enfrentar esses fantasmas? O capítulo se fechava, mas a dúvida permanecia. Até onde essa conexão os levaria? E mais importante, eles estariam prontos para o que vinha a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos e Clara se encaravam, cada um perdido em suas próprias histórias, quando um grito agudo cortou o ar novamente. Ele começou a gritar, chamando Clara pelo nome. O coração de Carlos disparou. Clara, você não pode ir. Eu preciso de você. O tom de desespero no rosto dele fez Carlos apertar a mandíbula. O homem parecia um fantasma, alguém que Clara conhecia muito bem. Por favor, não me deixe. Eu não posso fazer isso sem você. A expressão de Clara mudou instantaneamente. O brilho de seus olhos se apagou e um misto de medo e culpa a dominou. Carlos se aproximou, tomando a frente. Sua proteção imediata. Quem é você? Perguntou, a voz firme, mas preocupado.
Sou Paul, seu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O tempo parou. A revelação caiu como uma bomba. As palavras voaram para longe e acabou com o momento. Carlos troca olhares entre Clara e Paul, a confusão tomando conta dele. Irmão? Como isso era possível? A mente dele girava tentando entender o que estava acontecendo. Ele conhecia Paul? Ou melhor, ele sabia que sempre havia um segredo em sua família. Algo enterrado que sua mãe nunca se atreveu a revelar. Mas um irmão? Um irmão que estava ali, na porta de sua loja, sujo e desamparado. Você é meu irmão. A insegurança transpareceu na voz de Carlos. Paul, desesperado, deu um passo adiante. Suas mãos tremiam como se o mundo todo estivesse apoiado nelas. Desculpa, Carlos, eu tentei entrar em contato, mas as coisas não estão fáceis para mim, e ela, Clara, sabia. A voz dele quebrou, e Carlos viu lágrimas no rosto do homem. Clara deu um passo atrás, seu olhar desviado. A realidade do seu passado e sua luta se moldavam em seus olhos. Eu não deveria ter envolvido você, ela murmurou, a dor em sua voz cortante. E nesse instante, Carlos percebeu que essa conexão era mais que sangue, era uma linha finíssima que ligava suas vidas, marcada por escolhas difíceis e segredos profundos. Uma história que ele nunca soubera, mas que influenciara seu destino. O murmurinho começou a se espalhar pela loja. Clientes pararam para ouvir, alguns balançando a cabeça em reprovação, outros com expressões de compaixão e confuso. A tensão cresceu, pesada e quase palpável. Henk, eu só queria te encontrar. Era você quem eu amava, precisava me ajudar. Carlos, confuso e dividido entre a riqueza e o peso do passado, olhou para a mendiga que agora parecia mais uma irmã do que uma estranha. A intensidade da situação quase o derrubou. Como ele poderia ajudar alguém que por muito tempo achou que não era parte de sua vida? O que isso significava para sua imagem, seu negócio, sua vida? E em meio ao caos emocional e à revelação, uma sirene distante começou a tocar. A polícia, o que estava acontecendo? Clara olhou para Paul, e em seus olhos havia uma determinação feroz. Tão feroz quanto o desespero de Carlos. Uma escolha estava diante deles. O que fariam com toda essa verdade, esse laço perdido? O que a polícia queria? As peças começavam a se mover numa direção que nem Carlos nem Clara podiam prever. Vamos embora, Clara gritou, puxando Paulo, mas Carlos hesitou. Uma onda de incerteza o envolveu. O que ele arriscaria ao juntar suas vidas de uma forma tão palpável? O ar ficou pesado. E enquanto Clara e Paulo seguirem, Carlos ficou paralisado, sentindo a urgência pulsar dentro dele. O que poderia acontecer a seguir? O que mais estava escondido em seus passados que poderia mudar tudo para sempre? O ar ficou pesado. Clara e Paulo estavam prontos para sair, mas Carlos estava paralisado. A sirene se aproximava, e o desespero em seus olhos crescia. O que você quer de mim? Ele perguntou, a voz arrastada, enquanto olhava para Paulo. A confusão e a raiva vibravam dentro dele. Eu só quero sua ajuda, Carlos. Não posso fazer isso sozinho. Clara é a única que pode me salvar. A desesperança na voz de Paul fazia o peito de Carlos apertar. Ele queria entender, mas as palavras falhavam. Olhava para Clara, que parecia mais uma irmã do que uma estranha, e a questão pairava no ar. O que a conectava a Paul? Você me deixou, Clara. Paul gritou, a voz transbordando de dor. Eu perdi tudo porque você foi embora. Eu não consigo viver assim. As pessoas ao redor sussurravam e trocavam olhares. A tensão era palpável, o murmúrio da multidão ganhando força. Carlos tinha que agir. Espere, ele disse, tentando controlar a situação. O que você quis dizer quando afirmou que precisava da Clara? Ele estava tentando entender, mas também sentia seu próprio mundo virando de cabeça para baixo. Antes que Paul pudesse responder, uma explosão irrompeu na loja. O vidro das prateleiras estourou em 1000 pedacinhos, e o barulho ecoou.
fazendo todos recuar em choque. Clara se jogou para o lado, enquanto Carlos instintivamente puxava Paul para trás. A sala foi tomada por fumaça e o pânico se espalhou rapidamente. Quando a poeira assentou, Carlos se levantou, tentando se recompor. A mente dele girava. Aquela não era uma simples troca de palavras ou uma revelação familiar. Alguém tinha atacado a loja. E por quê? Quando ele olhou para Clara, seu coração parou. Os olhos dela estavam fixos na entrada. Era como se ela soubesse mais do que estava revelando. Clara, você sabe de algo, não sabe? Carlos perguntou, tratando de desviar a atenção do caos. Os gritos e a confusão rodeavam, mas a expressão dela era de um pânico profundo que ele nunca havia visto. Eu não queria, ela começou, mas a voz falhou. Ou a olhou, revelando um desespero absoluto. Isso foi por causa de mim, não foi? A intensidade nas palavras de Paul parecia ecoar em toda a loja. Um oficial da polícia entrou, e com ele um peso de autoridade que acalmou momentaneamente a multidão. A adrenalina pulsava nas veias de Carlos. Ele precisava entender. Muitos de vocês foram evacuados, mas ainda há um risco, anunciou o oficial, a gravidade em sua voz fazendo os corações acelerarem. Precisamos saber se alguém aqui está envolvido em uma fraude, ou se alguém tem ligação com questões maiores. Os olhares se voltaram para Clara e Paul ao mesmo tempo. O coração de Carlos acelerou. Fraude? Que tipo de fraude? A pergunta escapou de seus lábios, quase um sussurro. Clara, agora pálida, olhou diretamente para Carlos. Se eu te contar a verdade, você pode se arrepender. Ela hesitou, como se pesasse as consequências de cada palavra. O silêncio na loja tornou-se ensurdecedor. Eu sou a única filha de um homem poderoso. Um homem que desapareceu. E Paul, ele fez parte disso. Carlos sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. O que isso queria dizer? Seu próprio sangue era parte de uma trama obscura? A fúria e a confusão se misturavam, enquanto os olhares afiados da multidão pareciam adivinhar verdades que nem ele mesmo sabia. E a sirene da polícia se tornava mais insistente. Precisamos sair daqui, Paul gritou, puxando Clara. Mas Carlos permaneceu aliado à sua hesitação. Todos estavam ligados por segredos e mentiras. Mas como poderiam se juntar a alguém que representava um legado de dor e desconfiança? Não vou embora sem explicar, Carlos gritou, mas suas palavras pareciam voar longe enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar. Ele estava à beira de um abismo, sabendo que esse não era apenas um confronto familiar. Era uma batalha pela verdade, e a cada segundo, a pressão aumentava. O mundo ao seu redor estava mudando, e a conexão deles acabava de se tornar uma armadilha. O sério ecoava nas paredes da loja. O que mais seria revelado? O que mais estava escondido? Os relâmpagos de segredos começavam a iluminar o caminho para um futuro incerto, mas perigoso, e a pergunta pairava no ar: até onde essa verdade os levaria? O mundo ao redor estava mudando, e a conexão deles acabava de se tornar uma armadilha. O sério ecoava nas paredes da loja. O que mais seria revelado? O que mais estava escondido? A sirene da polícia se tornava mais insistente, quase como um aviso sombrio. Carlos estava perdido. Clara, fale. O que você quer dizer com isso? A tensão estava no ar, espessa, nervosa. Ele estava à beira de um colapso, enquanto os olhos da multidão se focavam nela, esperando um milagre ou uma explicação. Clara respirou fundo, mas não parecia encontrar as palavras. Paul estava pálido, com os olhos arregalados. Você não entende, Carlos. Não é só um segredo familiar. É mais complicado do que isso. As palavras dela pareciam soar como eco, enquanto a mente de Carlos girava. Ele queria saber a verdade, mas tinha medo da resposta. O que poderia ser tão destrutivo? O ar estava pesado com a expectativa, quando de repente um grito piercing cortou o silêncio. Cuidado! Um homem do nada, com uma máscara no rosto, entrou na loja apontando uma arma. O pânico irrompeu.
Os clientes gritaram, se espalharam e alguns caíram no chão. Ele estava ali como um pesadelo tornado real. Ninguém se mexa, a voz dele rugiu. O caos tomou conta. Carlos sentiu a adrenalina subir. Saia da frente, Clara! Ele avançou, tentando proteger os dois. Mas Clara estava paralisada, atordoada. Seus olhos fixos na figura ameaçadora. Paul, em um gesto desesperado, se jogou à frente dela. Não atire. Não é assim que você vai conseguir o que quer. O homem mascarado olhou para Paul. Cale-se. Vocês dois têm algo que pertence a mim. A tensão ficou elétrica. Carlos sentiu um nó na garganta. Que tipo de negócio sombrio estava acessando? A sensação de vulnerabilidade envolvia todos na loja. Por que você está fazendo isso? Carlos questionou sem pensar. O que você quer? Mas antes que o homem pudesse responder, a porta da loja foi aberta novamente. Um grupo de policiais armados invadiu o espaço, prontos para a batalha. Houve uma troca de tiros. Os clientes continuaram em pânico. Alguns chorando, outros se fazendo de escudo, uns aos outros. Carlos se lançou contra Clara e Paul, puxando-os para o chão, enquanto os tiros ecoavam por toda parte. Mas com a confusão, algo incrível aconteceu. Enquanto se abaixava, Carlos percebeu um pendente caindo do bolso de Paul, brilhando na luz. Ele o pegou e sentiu um frio na espinha. Era um amuleto familiar com um símbolo que ele reconhecia de sua infância. Onde você conseguiu isso? A pergunta escapuliu entre seus lábios. Paul olhou para o amuleto. A expressão no rosto dele mudando de desespero para um susto profundo. Irmão, você não pode saber. A revelação fez Carlos congelar. Que ligação era essa que ele não conhecia? O homem mascarado estava agora cercado por policiais, mas seu olhar escaneava desesperadamente a loja. Eu quero a verdade. Vocês têm algo que não é seu, gritou, antes de tentar fugir em direção a uma saída lateral. Carlos, em estado de choque, gemeu. O que está acontecendo? Ele olhava para Clara e Paul, suas histórias se entrelaçando de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Enquanto a situação se desenrolava, o grupo de policiais tentava controlar a cena. Carlos não sabia a que se agarrar. Será que existia um vínculo mais profundo? Uma história enterrada que custaria mais do que poderia imaginar? Vamos, Clara. Fale a verdade. Ele estava desesperado, sentindo o peso dela pressionando seu peito. O que mais estava escondido? O que mais poderia ser revelado? O homem mascarado fez movimentos furiosos, e em um último ato de desespero, começou a revelar segredos. Palavras cortantes que iriam transformar tudo. Vocês não sabiam que... a explosão de revelações pairou no ar, enquanto o beijo de um passado desconhecido prometia mudá-los para sempre. E nesse momento, Carlos entendeu que a confusão estava apenas começando. O que ele nunca soube poderia ser a chave para uma vida totalmente nova, ou a queda de tudo que ele tinha. E a pergunta permanecia pulsando e crescente. Até onde isso iria levá-los? O homem mascarado estava ali, criando um caos instantâneo. Carlos sentiu seu coração disparar, como se sua vida estivesse em câmera lenta. O grito desesperado de Paul ecoou. Não, estamos apenas discutindo. Mas os olhos do mascarado fitavam a sala com fúria, enquanto suas palavras cortantes cortavam o ar. Silêncio, eu quero a verdade, o homem gritou e a multidão retornou ao pânico. Todos se apertaram, procurando um abrigo, mas não havia para onde ir. Carlos sentiu o nó na garganta aumentar. Quem é você? O que você quer? A adrenalina disparava em seu corpo. Clara estava paralisada, absorvendo a situação. O que havia em seu passado que provocava tal desespero? Vocês não sabem o que estão envolvidos. O mascarado apontou a arma. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma voz familiar cortou o tumulto. Pare! Era uma mulher, avançando pela entrada da loja. Todos viraram a cabeça, e Carlos quase desmaiou ao reconhecer o rosto. Mãe? Ele murmurou, confuso. Ela estava ali, como uma sombra do passado, ainda tão bela, mas com a expressão marcada por anos de sacrifício. As lembranças dele começaram a voltar, e ele não queria acreditar no que estava vendo. Carlos, corra! Não se aproxime! Ela gritou. O desespero em sua voz enviou um frio pela espinha dele.
Mas quando ela se virou para o homem mascarado, seu olhar transpareceu algo que Carlos não esperava: medo. Eu sei o que você quer, mas não pode fazer isso, a mulher implorou. Carlos estava em choque. Que segredos poderiam conectá-los a esse homem? Por que você está aqui? O que está acontecendo? Carlos gritou. O pânico se agravava e a confusão se instalava ainda mais. Você não pode saber a verdade agora. Você não está preparado. Ela hesitou, mas a pressão aumentou. Você é o filho que eu sempre protegi. Nunca soube da verdade sobre sua família. A revelação caiu como um raio. Carlos mal conseguiu processar o que sua mãe estava dizendo. Do que você está falando? O homem mascarado rosnou. Chega de joguinhos. Vocês dois têm algo que realmente precisa ser revelado. E eu tô aqui para garantir que isso aconteça. Clara, ao lado de Carlos, sentiu o peso das palavras. Ela não era a única com um passado complicado. O peso da verdade estava começando a sufocar cada um deles. Eu não posso. Carlos sussurrou, a confusão o dominando. Eu sempre pensei que éramos normais, que só éramos uma família comum. A mulher olhou com tristeza. A verdade é muito mais complicada. Você e Paul, vocês estão ligados de uma forma que nunca compreendeu. E Clara sabe mais do que imagina. Como? Paul estava desesperado, sua voz era um lamento. Eu só quis encontrar você, Carlos. Não sabia que tudo isso ia acontecer. Os olhares se cruzaram, cheios de dor e desespero. O homem mascarado estava prestes a revelar mais, mas antes que pudesse dizer uma palavra, uma explosão perfurou o ar. A loja tremeu, o vidro se estilhaçou e Carlos se jogou para o lado, puxando Clara junto. Para onde foram todos? O pânico aumentou, enquanto o barulho da sirene tornava-se ensurdecedor. A polícia, os gritos da multidão, tudo estava se transformando em um pesadelo. Quando a poeira assentou, Carlos sentiu algo em seu bolso. Era o pingente que ele tinha encontrado quando Paul tentara se defender. Agora, segurando-o nas mãos, ele percebeu que não era apenas um amuleto, era um traço de família. Algo que ligava todos eles a uma história que ainda não se desdobrara. Vocês estão todos envolvidos em algo muito maior, disse o mascarado, atravessando a confusão com um olhar intenso. E eu sei exatamente o que você guarda, Clara. O que você escondeu de todos eles. Carlos engasgou. As revelações estavam fazendo sua cabeça girar. E o abismo das verdades ocultas parecia não ter fim. Como tudo isso se encaixava? As palavras do homem reverberaram em sua mente, e ele percebeu que estava em um jogo muito mais perigoso do que pensava. O que mais estava em jogo? E aquela mulher que havia surgido do nada? Qual era seu verdadeiro papel na história? Os olhares se firmaram na figura do homem, nas palavras que prestes a serem ditas. A tensão crescia, e Carlos estava prestes a descobrir que aquelas ligações e segredos iriam mudar para sempre a natureza de todas as suas vidas. E mesmo sozinho no meio do caos, ele percebeu: o que se escondia atrás da verdade poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. O homem mascarado estava ali, criando um caos instantâneo. Carlos sentiu seu coração disparar como se sua vida estivesse em câmera lenta. O grito desesperado de Paul ecoou. Não, estamos apenas discutindo. Mas os olhos do mascarado fitavam a sala com fúria, enquanto suas palavras cortantes cortavam o ar. Silêncio! Eu quero a verdade! O homem gritou, e a multidão retornou ao pânico. Todos se apertaram procurando um abrigo, mas não havia para onde ir. Carlos sentiu um nó na garganta aumentar. Quem é você? Que você quer? A adrenalina disparava em seu corpo. Clara estava paralisada, absorvendo a situação. O que havia em seu passado que provocava tal desespero? Vocês não sabem o que estão envolvidos. O mascarado apontou a arma, mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma voz familiar cortou o tumulto. Pare! Era uma mulher, avançando pela entrada da loja. Todos viraram a cabeça e Carlos quase desmaiou ao reconhecer o rosto. Mãe? Ele murmurou.
confuso. Ela estava ali, como uma sombra do passado, ainda tão bela, mas com a expressão marcada por anos de sacrifício. As lembranças dele começaram a voltar, e ele não queria acreditar no que estava vendo. Carlos, corra! Não se aproxime! Ela gritou. O desespero em sua voz enviou um frio pela espinha dele. Mas quando ela se virou para o homem mascarado, seu olhar transpareceu algo que Carlos não esperava: medo. Eu sei o que você quer, mas não pode fazer isso, a mulher implorou. Carlos estava em choque. Que segredos poderiam conectá-los a esse homem? Por que você está aqui? O que está acontecendo? Carlos gritou. O pânico se agravava e a confusão se instalava ainda mais. Você não pode saber a verdade agora. Você não está preparado. Ela hesitou, mas a pressão aumentou. Você é o filho que eu sempre protegi. Nunca soube da verdade sobre sua família. A revelação caiu como um raio. Carlos mal conseguiu processar o que sua mãe estava dizendo. Do que você está falando? O homem mascarado rosnou. Chega de joguinhos. Vocês dois têm algo que realmente precisa ser revelado. E eu estou aqui para garantir que isso aconteça. Clara, ao lado de Carlos, sentiu o peso das palavras. Ela não era a única com passado complicado. O peso da verdade estava começando a sufocar cada um deles. Eu não posso. Carlos sussurrou, a confusão o dominando. Eu sempre pensei que éramos normais, que só éramos uma família comum. A mulher olhou com tristeza. A verdade é muito mais complicada. Você e Paul, vocês estão ligados de uma forma que nunca compreendeu. E Clara sabe mais do que imagina. Como? Paul estava desesperado. Sua voz era um lamento. Eu só quis encontrar você, Carlos. Não sabia que tudo isso ia acontecer. Os olhares se cruzaram, cheios de dor e desespero. O homem mascarado estava prestes a revelar mais. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, uma explosão perfurou o ar. A loja tremeu, o vidro se estilhaçou e Carlos se jogou para o lado, puxando Clara junto. O espaço se encheu de fumaça e o pânico geral se espalhou. Não, o que está acontecendo? Carlos gritou enquanto tentava recuperar o fôlego. A cada batida do coração, um novo desespero batia em seu peito. A fumaça parecia se transformar em sombras dançantes, e quando a poeira assentou, um novo elemento apareceu. Um jovem, não mais que 20 anos, com um olhar desolado, entrou na loja. Ele estava ensanguentado e com uma expressão de sofrimento. Todos pararam. O que você fez? O homem mascarado gritou, como se reconhecesse o jovem. Você deveria estar longe disso. Eu não consegui. O jovem balbuciou com a voz embargada. Eu precisava salvar. E enquanto ele falava, a verdade começou a emergir. Ele levantou algo no ar. Um colar, idêntico ao que Carlos havia encontrado com Paul. Esse colar é o símbolo do que nós somos. O jovem gritou, dirigindo-se ao homem mascarado. Eu não quero mais fazer parte disso. O impacto das palavras deixou todos estáticos. Carlos sentiu o mundo desabar. O que você quer dizer? Ele gritava, seu sangue correndo frio. Aquela revelação poderia ser o que unia todos eles em uma trama maior do que nunca imaginado. Vocês são parte de algo maior, algo que eu não consegui evitar, o jovem disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. É muito mais complicado do que pensávamos. O que vocês não sabem é que essas histórias todas estão ligadas a algo que foi enterrado há muito tempo. Carlos sentiu a visão embaçar. O apagamento do que ele conhecia estava se aproximando, e cada um deles se tornava mais vulnerável. As raízes de seus passados começavam a se entrelaçar de maneiras que poderiam destruí-los ou salvá-los. E ali, no centro daquela confusão, a única pergunta que pairava era: até onde essa revelação os levaria? E o que realmente estava em jogo com essas ligações obscuras, que pareciam desencadear um ciclo de tragédias? O choque e a incerteza carregavam todas as suas vidas, e a sensação de que a verdade seria dolorosa era inegável. O jovem com o colar olhava para Carlos com olhos cheios de desespero. Mas antes que pudesse completar suas palavras,
A loja se transformou em um cenário de caos. O mascarado estava prestes a reagir e todos sentiam o ar ficar pesado. Carlos, Clara e Paul estavam paralisados. As palavras do jovem ecoavam em suas mentes. O que vocês não sabem é que essas histórias estão ligadas a algo que foi enterrado há muito tempo. O que isso significava? As perguntas balançavam como um pêndulo, mas uma tensão crescente os envolvia. A polícia cercou o lugar e a situação parecia desmoronar. O mascarado gritava, e o apelo de cada um deles ressoava no ar. Eu sei o que você quer. O jovem gritou em desespero, a sua voz tremendo. Não precisa fazer isso. Mas, naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um ruído ensurdecedor de vidro quebrando e um estrondo incrível cortaram o tumulto. A parede da loja desmoronou como se um trem tivesse colidido com ela. Partículas de pó e estilhaços voaram e todos caíram no chão, tentando se proteger. Quando a poeira assentou, Carlos ergueu o olhar e ficou atordoado. Diante dele, uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher com uma aparência sinistra. Utilizando um capuz que escondia seu rosto, Carlos não conseguia acreditar. Lúcia. Sua voz mal passou de um sussurro. Era sua irmã, que todos acreditavam estar morta há anos. Ela olhou para ele com olhos cheios de arrependimento e uma determinação feroz. Carlos, você precisa entender. Além de todos esses segredos, nós somos parte de algo maior. Existe uma verdade que não foi revelada. A confusão tomou conta dele. Como ela estava ali? Como isso era possível? Você não deveria estar aqui. Paul gritou, parecendo perder a compostura. A intensidade de suas emoções era palpável. A tensão crescia novamente, enquanto o mascarado, aparentemente alucinado com a revelação, mirava todos com uma mistura de raiva e interesse. Você não sabe o que aconteceu. Não sabe quem sou eu. Lúcia disse, sua voz agora forte e firme. Fui forçada a deixar a família, mas minha presença aqui não é acidente. O que está em jogo é a vida de todos nós. O silêncio que seguiu era como uma lâmina cortando o ar. Carlos sentiu um frio na espinha. Ele sempre acreditou que sua vida era dominada por lutas comerciais e rivalidades. Mas agora, o que ele percebeu era uma guerra muito maior, e Clara e Paul estavam presos nesse meio. O jovem se aproximou, o colar brilhando em suas mãos sujas. O que está acontecendo, Lúcia? Sua voz tremia, mas havia uma coragem latente. Estou aqui para protegê-los a todos vocês, ela respondeu. Mas a intensidade no olhar dela mostrava que havia um peso que não poderiam imaginar. Então, o mascarado começou a rir, um riso baixo e perturbador. Proteger? Você não vai proteger ninguém. A verdade é mais poderosa do que qualquer um de vocês pode suportar. E com isso, ele girou a arma na direção de Lúcia, como se quisesse eliminá-la antes que ela dissesse mais. Carlos se levantou, seu corpo agindo por instinto. Não, não faça isso. O caos e a adrenalina estavam ao máximo. As pessoas ao redor, incluindo os policiais que cercavam a loja, estavam em um estado de tensão elevada. Os olhos se movendo entre a figura mascarada e a revelação impactante de Lúcia. Uma das balas foi disparada, mas não foi Lúcia quem foi atingida. Uma das prateleiras desmoronou, causando um ruído ensurdecedor que abafou o barulho do disparo. Lúcia foi empurrada, mas não havia ferimentos. O mascarado estava visivelmente irritado, e a situação atingiu um ponto crítico. Carlos olhou para Clara e Paul, desesperados. O que é que vamos fazer? Os olhares deles se cruzaram. Estava claro que os segredos haviam criado uma divisão que talvez nunca pudessem superar. E a nova presença de Lúcia apenas complicava as coisas. Precisamos sair. Paul gritou, a urgência em sua voz era palpável. E antes que pudessem se mover, Lúcia deu um passo à frente. Não podemos fugir. Precisamos enfrentar isso. A verdade que você procura, Carlos, é mais complicada do que você poderia imaginar. Carlos estava em choque, tentando processar tudo. A sensação de que a vida dele poderia resvalar em um abismo a qualquer momento estava quase insuportável.
As revelações e o calor da situação eram demais. Ele precisava saber até onde a verdade os levaria, e quem eram de fato todos eles. A questão pairava no ar, enquanto toda a confusão parecia girar ao seu redor, colocando seus relacionamentos à prova e suas vidas em risco. Carlos ainda estava tentando digerir a presença de Lúcia, quando um estrondo ensurdecedor interrompeu tudo. A porta da loja se abriu com força, como se uma tempestade tivesse invadido o espaço, e, nesse momento, a figura imponente de um homem alto e musculoso, com uma jaqueta de couro, irrompeu, segurando um tablet na mão. Acabou, eu tenho o que vocês precisam. O desespero tomou conta da loja. Todos olharam para ele, os rostos tingidos de confusão e medo. O homem fez um movimento brusco, e as luzes começaram a piscar. Se não falarem, as coisas vão ficar feias. Carlos sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? Ele se virou para Lúcia. Quem é ele? Ela estava tão assustada quanto ele. Ele é alguém que sabe demais, disse Lúcia, com a voz tremendo. O tom dela disparou um alarme dentro de Carlos. O homem, mordendo os lábios, fitou o jovem com um colar. Achei que você estivesse morto. Sua voz ressoou como um trovão. O jovem hesitou, e seus olhos se arregalaram. Como você sabe? Ele respondeu, a voz embargada. O que estava acontecendo? A revelação pairou pesada no ar. Porque eu sou parte disso. O homem respondeu, estendendo o tablet na direção de Lúcia. Você precisa olhar isso. Sua vida depende disso. Ele parecia completamente à vontade na situação, como se todos os olhos da multidão se voltassem para ele, fosse uma expectativa já conhecida. Carlos atirou um olhar entre Lúcia, Clara e Paul. O que ele quer dizer com isso? A incerteza envolvia cada palavra. Clara, ao seu lado, estava pálida, como uma folha ao vento. Então, o homem segurou o tablet com firmeza e começou a rodar os dedos pela tela. Imagens começaram a piscar. Havia fotos antigas, uma linha do tempo de eventos que não faziam sentido. Relacionamentos, cartas e rostos conhecidos. Tudo passou como um filme rápido. Você é filho de um gênio da engenharia, Carlos. Um homem que fez segredos e alianças perigosas. O homem continuou, enquanto todos pareciam em choque. E eu sou seu guarda-costas. Eu não deixei que você soubesse. Porque o mundo estava em perigo. As palavras cortaram a sala como uma faca. Carlos ficou perplexo. O quê? Meus pais, não. Ele se virou para Lúcia, que agora parecia uma pessoa estranha. O que você escondeu de mim? Não é só ela. O homem então lançou. Paul, você também. O que vocês os dois não sabem é que estão relacionados de uma forma que mudaria tudo. A revelação desabou como um tsunami. Carlos olhou para o irmão, que estava tão perdido quanto ele. O que você está dizendo? Eu só queria proteger você. Paul gritou, a dor na voz evidente. Todos nós nos enredamos na mesma trama. Antes que pudessem processar a bombástica revelação, o homem de couro olhou para o lado e Carlos seguiu seu olhar. Um grupo de homens armados começou a se aproximar, cada um com uma expressão que exibia a determinação de um predador. Agora, todos vocês têm que fazer uma escolha. O homem de couro disse, um sorriso malévolo nos lábios. A verdade ou a morte? O pânico generalizado se instalou. As pessoas começaram a gritar e o clima estava prestes a explodir. O que vamos fazer? Clara gritou. Sua voz agridoce mistura de medo e urgência. Carlos queria mais respostas. Precisava entender a teia que os prendia. Mas então, o homem que tinha entrado na loja disparou seu punho para o alto e uma bomba começou a contar com sons estrondosos, como um despertador fatal. Na contagem de 10, ou vocês falam, ou não sobrará ninguém aqui. Essa era uma escolha que eles não podiam fazer. O que havia escondido por tanto tempo estava prestes a ser exposto, e Carlos percebeu que as bases de sua vida estavam prestes a desmoronar. Não podemos deixar isso acontecer.
Ele simplesmente não podia aceitar. Mas quem ele podia acreditar? As imagens, os segredos e a realidade tortuosa o cercavam. A única coisa clara é que agora, a verdade e a mentira estavam prestes a colidir de forma explosiva. O que mais estava em jogo? O que aquela contagem significava? As respostas estavam cada vez mais próximas e cada vez mais perigosas. O homem de couro olhou para cada um deles, e a sala parecia ficar mais pequena a cada segundo. A contagem estava prestes a acabar. O pânico coloriu os rostos e Carlos sentiu o coração acelerar. 5. Um frio na barriga crescia, enquanto ele pensava em tudo o que podia perder. Não podemos deixar isso acontecer, Clara gritou, a voz embargada pela ansiedade. Ela segurou a mão de Carlos com força, buscando apoio, mas ele estava tão perdido quanto ela. As revelações passadas ainda ecoavam em sua mente. 4. O homem pressionou o botão no tablet. Imagens começaram a piscar novamente. Um caleidoscópio de segredos escondidos. Carlos se sentiu invadido por uma necessidade aguda de entender. Carlos, Lúcia chamou. Ouça! Ela fez um movimento em direção ao mascarado. Você precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe. Mas a contagem não parava. 3. O homem estava se divertindo com o caos que causava. Eu sei o que você e seu irmão são. Legalmente, vocês não existem. As palavras fizeram Carlos tremer. Era como se uma lâmina cortasse o ar pesado com aquelas revelações. Do que você está falando? Ele precisava de respostas. 2. Uma onda de instabilidade espiralava na mente de Carlos. Ele olhou para Clara, que parecia tão assustada quanto ele. 1. O pânico chegou ao ápice. E, de repente, tudo desmoronou. Uma explosão de luz encheu a sala, e um som ensurdecedor ecoou. Carlos se lançou para trás, sentindo a pressão do ar. A loja tremia, e o homem de couro foi jogado para a parede. O tablet deslizou de suas mãos. E nesse momento uma figura apareceu. Uma mulher de cabelos longos e despenteados, vestindo um vestido branco. É hora da verdade, ela gritou, com uma intensidade que interrompeu o tempo. O impacto foi imediato. Carlos reconheceu o rosto. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios, e a sala ficou em silêncio absoluto. O homem que estava a ameaçar todos agora parecia completamente em choque. Você não deveria estar aqui. Agora a própria madre de Carlos parecia tão confusa. Como você entrou? Mas ele tinha perguntas mais urgentes. Vocês todos são parte disso. E se não se afastarem, serão sugados para este ciclo sem fim. Ela fez uma pausa, como se quisesse medir suas palavras. A verdade sobre o nosso passado, sobre a nossa família, está ligada a muito mais do que podem imaginar. Carlos sentiu um nó na garganta. Aquela presença, aquele olhar. Tudo. Lúcia gritou. Você não pode fazer isso. Tô aqui para salvar vocês, mas não posso garantir que todos sairão ilesos. A mulher exclamou mais firme desta vez. As explosões começavam a ficar mais distantes, mas o olhar que ela lançou ao grupo fez o coração de Carlos apertar. O que você está escondendo, mãe? Ele precisava saber. O homem de couro se levantou, mantendo a distância, mas seus olhos estavam fixos na mulher. Você nunca deveria ter voltado. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A tensão na sala era palpável. O rosto de Carlos estava coberto de confusão. As revelações passadas, as promessas feitas. Tudo começava a fazer sentido de uma forma distorcida. Você não sabe a força que eles têm. Carlos sentiu uma dor aguda no peito. Ele olhou para Paul, que estava paralisado, absorvendo o que estava sendo explicado, mas sem realmente entender. E então, com um movimento rápido, o homem de couro lançou-se na direção de Lúcia. A sala estremeceu. Você não pode impedi-los, eles precisam entender. Carlos fez um movimento instintivo. Não. Ele segurou o braço de Lúcia, mas alguma força invisível os separou. O grito de Lúcia ecoou enquanto tudo se tornou um borrão. A luz, o medo,
A confusão. O homem de couro atingiu uma parede, e o tablet que ele havia segurado antes, agora estava estilhaçado no chão. Fragor, gritos, tudo junto resultou em um momento de puro caos. Primeiro, um estrondo. Depois, um silêncio ensurdecedor. E então, a mulher sob um vestido branco aproximou-se do que restava do tablet. As peças estavam dispostas em uma linha, e a imagem mais clara que Carlos viu enquanto a poeira assentava Foi a fotografia deles, todos juntos, como uma família, que ele nunca conhecera. Ela olhou nos olhos de Carlos e disse: a única forma de se libertarem é descobrindo a verdade, e se não arriscarem agora, talvez nunca tenham outra oportunidade. Carlos sentiu junto com Clara e Paul que estava à beira de algo grandioso ou desastroso. E no final, a maior questão pairava no ar, como uma névoa densa. Quem eles realmente eram? Até onde a verdade os levaria? Como poderiam sair dessa luta e encontrar o início de um novo caminho em meio ao turbilhão? O caos continuava, e a energia na sala estava quase insuportável. O homem de couro tinha caído, e a presença de Lúcia iluminou tudo como um raio. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, ela gritou, voltando-se para Carlos e os outros. A verdade é mais forte do que qualquer um de nós. Carlos olhou para ela, sentindo o nó na garganta apertar. Mãe, o que você está escondendo? A pergunta ecoou, e a sala parecia prender a respiração. Eu vim para proteger vocês, mas isso vem com um preço. A verdade sobre a nossa família está envolta em sombras, e os segredos estão prestes a ser revelados de maneira dolorosa. Lúcia respondeu, sua voz firme. O olhar dela buscava cada um deles, acusando e suplicando ao mesmo tempo. Paul, em choque, perguntou, mas quem é esse homem? O que ele quer de nós? A tensão crescia, e o velho cenário de rivalidades e segredos se rompendo criava um clima eletricamente pesado. Ele é parte de um passado que queremos deixar para trás, mas a verdade nunca morre, Lúcia disse, agora mais calma, enquanto Carlos a observava, absorvendo cada palavra. Ele não está aqui só para te ameaçar, Carlos. Ele é a ponte entre o que você deve saber e o que você não soube por tanto tempo, completou Clara, sua voz tremendo ligeiramente. E naquele instante, o homem de couro se levantou, desorientado, mas ainda perigoso. Se você não me der o que eu quero, todos vocês verão quão devastadora pode ser a verdade. A expressão dele era ameaçadora, mas havia um terror em seus olhos que Carlos não podia ignorar. Chega, Carlos gritou, a adrenalina subindo. Estamos cansados de segredos. O que realmente está em jogo aqui? As palavras o deixaram em um silêncio profundo. A sala, antes vibrante de gritos e caos, agora estava focada nele. Ele deu um passo à frente, sentindo um tipo de determinação se formar dentro dele. Se precisamos enfrentar isso, então vamos fazer juntos. Então, naquele momento, algo no ar mudou. Lúcia olhou ao redor e, com uma respiração profunda, começou a falar. Vocês têm um legado, algo que foi roubado de vocês, e eu não posso deixar que continuem na escuridão. O que estamos fazendo agora é escolher lutar. Uma explosão de energia percorreu o grupo. A conexão entre eles crescia. Um laço feito de segredos e verdades que vinham à tona. Clara, Paul e Carlos, todos juntos, se posicionaram como um só. No lugar de medo, veremos a verdade. Não deixaremos que isso nos defina, Carlos afirmou, olhando cada um nos olhos. E nesse momento, eles entenderam. O que realmente os unia não era apenas o sangue, mas também a luta pelo futuro. O homem de couro, percebendo a mudança, balançou a cabeça. O controle que tinha estava se esvaindo. Vocês realmente acham que são mais fortes juntos? A verdade pode ser sua ruína. Mas, enquanto as palavras dele se dissipavam, uma luz invadiu o ambiente. Não era apenas a luz do dia entrando pela janela, mas uma chama de determinação e coragem acesa dentro deles. Sem hesitar, eles avançaram, enfrentando o homem e tudo que representava. Os policiais entraram
e a cena rapidamente se transformou. A união, a força provinda da verdade, fez o homem de couro recuar. O tumulto se dissipou, o ar carregado de potencial. O pânico estava dando lugar a um novo começo. Entre sussurros e expressões emocionadas, Carlos, Clara, Paul e Lúcia se entreolhavam. O passado tinha sido confuso, mas o futuro estava em suas mãos. O tempo não curou as feridas instantaneamente, mas a esperança começava a brotar. Quando todos se dispersaram, levando o homem em custódia, Carlos sussurrou: "Estamos juntos nessa." E daquela confusão, uma nova jornada se desenhava. Eles tinham muito a reconstruir, mas agora a verdade os uniria em um caminho que ninguém poderia prever. E com isso, a história chega ao fim, mas uma nova começa. O que vocês acharam? Quais teorias têm sobre o que aconteceu de verdade? Não percam, vocês precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que sempre tenhamos mais conteúdos para vocês. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir. Não esperem nem mais um segundo.